Olá! Nesse treinamento você vai conhecer a metodologia 5S. O programa 5S tem como objetivo mobilizar, motivar e conscientizar todos da empresa para um padrão de atitudes e comportamentos que se reflita na manutenção e melhoria contínua de excelentes condições de limpeza, ordem e segurança dos ambientes de trabalho, adequadas às operações e ao bem-estar de todos. A prática do 5S vai ajudar a eliminação de desperdícios, o desenvolvimento da criatividade, o aumento da produtividade, a prevenção de acidentes, melhoria de processos, qualidade de vida, um bom atendimento dos clientes e o aproveitamento do tempo e espaço físico. E também vai servir como base para outras iniciativas de melhorias nas organizações. O 5S surgiu nas empresas do Japão em 1950, durante a reconstrução do país depois da Segunda Guerra Mundial. Nessa época faltava tudo: alimentos, roupas, moradia, trabalhadores, máquinas, equipamentos, materiais e métodos de gestão. Não podia haver desperdício. Depois da guerra, os japoneses receberam orientação de especialistas americanos para o controle da qualidade. O que os americanos já faziam bem foi aperfeiçoado no Japão, formando-se o que ficou conhecido como qualidade no estilo japonês, ou Total Quality Control, TQC. Aqui no Brasil, conhecido como controle da qualidade total. É o controle dos processos para assegurar o resultado final, entregando os produtos conforme a expectativa do cliente. Lá no começo, o 5S era mais focado em liberar área, evitar desperdício, resolvendo efeitos da guerra e da gestão inadequada. Já com os novos desafios, inclusive a evolução da tecnologia e da comunicação, o 5S também evoluiu. Por incrível que pareça, a prática do 5S hoje em dia é mais necessária do que nunca. Após a guerra, no Japão, era preciso dar um jeito na bagunça para retomarem a vida. Agora, há um outro desafio constante a ser atendido, mesmo em países que não passaram por guerra. No mundo de hoje, as coisas chegam muito depressa e rapidamente perdem o seu valor. Há uma chuva de informações e oportunidades, algumas delas descartáveis, chegando a todo momento. O papel principal do 5S hoje é nos orientar como observar, avaliar e tomar decisões adequadas para o nosso crescimento e formação como pessoa, cidadão e profissional. Lembre-se que o programa tem como pontos principais eliminar o desperdício, o custo extra, o cansaço em excesso, os problemas de saúde e a falta de produtividade. É apenas uma das etapas do sistema da qualidade, que serão complementadas com outros aspectos, como a excelência no atendimento, a qualidade dos serviços e produtos, a imagem e reputação da empresa no mercado e a eficiência e eficácia na realização das tarefas. Você deve estar se perguntando aí o que significa 5S. O 5S representa 5 palavras japonesas que começam com a letra S. Seiri, que significa senso de utilização, Seiton, que significa senso de ordenação, Seiso, que significa senso de limpeza, Seigetsu, que significa senso de saúde, e Shitsuki, que significa senso de autodisciplina. Não é fácil encontrar em outro idioma palavras que tenham o mesmo significado de cada termo na cultura nipônica. Então, para o nosso idioma, houve uma decisão de usar a palavra senso para ajudar a definir melhor o 5S. Além de iniciar com S, facilitando a didática do 5S, esse termo remete ao bom senso, característica de pessoa sensata. Uma vez entendido o seu significado, podemos perceber que o 5S pode ser praticado por qualquer pessoa, em qualquer lugar, para facilitar a solução de qualquer desafio. Finalmente, essa tradução aproxima o 5S de o que é natural no organismo vivo. Praticar o 5S é semelhante ao que qualquer ser vivo faz para viver. A metodologia possibilita desenvolver um planejamento sistemático, permitindo de imediato maior produtividade, segurança, clima organizacional e motivação dos funcionários, com consequente melhoria na competitividade organizacional. Os propósitos da metodologia 5S são de melhorar a eficiência através da destinação adequada de materiais, ou seja, separar o que é necessário do desnecessário. Também inclui organização, limpeza e identificação de materiais e espaços e a manutenção e melhoria do próprio 5S. Dentre os principais benefícios da metodologia 5S, a gente pode destacar
Maior produtividade pela redução da perda de tempo procurando por objetos, ou seja, só ficam no ambiente os objetos necessários e ao alcance da mão. A redução de despesas e melhor aproveitamento de materiais. A acumulação excessiva de materiais tende à degeneração. Também inclui-se como benefício a melhoria da qualidade de produtos e serviços, menos acidentes de trabalho e maior satisfação das pessoas com o trabalho. O primeiro senso do programa 5S é o chamado SEIRE, ou Senso de Utilização. É o nosso ponto inicial para colocar o trabalho em ordem. É saber, antes de tudo, separar o que é útil do que é inútil e o que é necessário do que é desnecessário. Mas lembra bem, o inútil não significa o que pode ser jogado fora, e sim o que no momento não tem utilidade. O senso de utilização consiste em analisar os locais de trabalho e classificar todos os itens, objetos, materiais, informações, etc., segundo critérios de utilidade ou frequência de uso, para depois retirar do ambiente tudo que não precisa estar ali. Os objetos inúteis precisam ser descartados, vendidos, doados ou simplesmente jogados no lixo. Devemos procurar manter somente o que é necessário para as atividades na quantidade certa e em condições de uso. Vamos descartar tudo aquilo que foi usado nos últimos meses e o que não há previsão de ser usado novamente. Somente o que tiver utilidade imediata deve estar na área de trabalho. Coloque perto da sua máquina, ou sua bancada, mesa ou área de trabalho o que se usa toda hora. Os materiais usados poucas vezes no dia devem ficar próximos ao local de trabalho. E no armário, no arquivo ou no depósito, os materiais usados de vez em quando. Ainda nessa etapa, nós separamos os objetos ou os materiais por grau, tipo e tamanho. Pense nas atitudes que você pratica no seu dia a dia que podem ser consideradas como desperdício e procure evitá-las. Por exemplo, produtos ou serviços em fila de espera para serem executados, estoques além do necessário, luzes acesas em ambientes vazios ou muito claros, banhos quentes e muito demorados, máquinas e equipamentos ligados desnecessariamente, jogar no lixo materiais em condições de uso, bate-papos desnecessários no ambiente de trabalho e por aí vai. Para garantir o sucesso da implantação do primeiro S, é necessário realizar um planejamento claro de tudo aquilo que precisa ser feito. Primeira dica: cartazes podem ser afixados visando a sensibilização da equipe. E, além disso, é importante capacitar todas as pessoas para a execução do senso de utilização. Segunda dica: a criação de uma lista de verificação é um instrumento que auxilia na prática do senso. Entre os questionamentos da lista, a gente pode citar as seguintes perguntas: há objetos desnecessários no local de trabalho? Há quantidade excessiva de material de expediente, lápis, borracha, caneta, etc. O senso de utilização foi realizado no computador? As áreas em comum, tais como a cozinha, banheiros, vestiários, pátios, está tudo em ordem? Quando necessário, os colaboradores utilizam equipamentos de proteção individual? Com o início do senso de utilização, começam a surgir os materiais inúteis, que devem ser removidos para uma área de descarte. Nessa área, todo o seu material deve ser devidamente identificado. A área de descarte não é sinônimo de bagunça, até porque nessa área há muita coisa que pode ser útil para outro setor. Por isso, o descarte deve ser organizado e os objetos de fácil localização. Com a implantação do primeiro S, o senso de utilização, quais seriam os benefícios esperados? Vamos listar alguns deles aqui. Facilidade nas informações e na procura de objetos, diminuição da necessidade de espaço e de estoque de materiais, diminuição do desperdício, diminuição de custos, melhor aproveitamento do tempo e de recursos, maior organização e aumento da produtividade. O segundo senso do programa 5S é o chamado SEITON, ou Senso de Organização ou de Ordenação. Ele consiste em arrumar objetos, materiais e informações úteis de maneira funcional, possibilitando o acesso rápido e fácil ao que se deseja. O lema desse senso é ter cada coisa em um lugar definido de forma a facilitar a localização por qualquer pessoa e a qualquer momento. Algo imprescindível para a implantação desse senso é a conscientização da importância de sermos pessoas organizadas. O que adianta organizar tudo se depois vem alguém bagunçando tudo? Depois de reforçar esse aspecto, você precisa realizar uma pesquisa do layout adequado para o ambiente e de todos os objetos que o compõem.
Uma dica: documente o ambiente com fotos ou filmagens. Assim vai ser possível comparar o antes e o depois da implantação do segundo S. Bom, dito isso, agora é hora de organizar os objetos. Arrume a disposição dos móveis, organize os materiais que restaram após a etapa do descarte e determine e identifique um lugar para cada objeto. Determine os locais apropriados e os critérios de estocagem de materiais, equipamentos, ferramentas e documentos. Lembre-se de um fator importante: itens mais velhos devem ser deixados à frente dos mais novos, pois precisam ser usados primeiro, principalmente no caso de materiais com prazo de validade. Por exemplo, nos computadores, identifique os arquivos ou pastas e organize os e-mails. Veja algumas dicas aqui para praticar o senso de organização. Organize suas coisas de acordo com os seguintes critérios. Aquilo que é usado constantemente fica ao alcance das mãos. O que é usado ocasionalmente, mantenha próximo ao local de trabalho. E o que é usado raramente, fica fora do local de trabalho. Agora veja algumas outras dicas de como organizar as coisas. Defina mecanismos de identificação apropriados. Padronize as nomenclaturas. Use etiquetas coloridas para identificação. Identifique o lugar de cada coisa e os objetos guardados. Organize seus livros por gêneros e em ordem de relevância e interesse na leitura. Separe documentos pessoais e profissionais em pastas identificadas. Depois de organizar tudo, verifique se realmente o que precisava ser feito foi feito. Para isso, responda as seguintes perguntas. Há um local determinado para cada tipo de objeto? Os materiais ou os equipamentos estão organizados e identificados? Os materiais, quando retirados e usados, são colocados no mesmo lugar? Todos os materiais e documentos em cima das mesas estão sendo utilizados? Há excesso de materiais nas mesas, gavetas ou armários? Vamos aqui a algumas dicas de como organizar a mesa. A maioria das pessoas nem mesmo percebe, mas uma mesa desorganizada pode causar uma tremenda frustração e muita perda de produtividade. O fato é que em uma mesa bagunçada é extremamente difícil executar qualquer coisa. Então aqui estão 6 sugestões práticas para evitar distrações em sua mesa. Primeira dica: arquive imediatamente. Uma mesa bagunçada não é produtiva, então evite empilhar papéis. Pode ser difícil lidar com a papelada, mas em uma mesa organizada é uma necessidade crítica para a eficiência. Não deixe os papéis se tornarem impossíveis de serem gerenciados. Segunda dica: encontre e use outros espaços planos que não sejam a sua mesa. Os armários laterais de arquivos podem ser usados como espaço adicional de armazenagem. Mesmo se você trabalha em um cubículo, há provavelmente um lugar onde você possa guardar coisas como fichários e catálogos, ao invés de deixá-los acumular na sua mesa. Terceira dica: use as prateleiras. As prateleiras, não a sua mesa, são o melhor lugar para itens como o catálogo telefônico, as revistas e vídeos. Quarta dica: estabeleça uma caixa de entrada. Toda vez que adquirir uma nova folha de papel, decida se ela vai para a caixa de entrada, ou seja, que requer a devida atenção, ou se ela vai para o lixo. Aqui estão algumas regras de gerenciar a sua caixa de entrada. Coloque-a próxima da lata de lixo. Crie uma rotina de revisão dos conteúdos pelo menos uma vez por dia. Jogue o lixo fora imediatamente. Coloque data em todas as correspondências que receber. Separe papéis que precisam de sua atenção daqueles que precisam ser arquivados. Certifique-se que sua caixa de entrada esteja vazia no fim do dia. Tudo que merece ser feito deve ser feito com capricho e imediatamente. Caso contrário, arquive e agende uma data para executar a tarefa que exija os papéis em sua caixa. A quinta dica: erradique a sua bagunça pessoal. Não deixe os objetos de recordação se amontoarem a ponto de bagunçar sua mesa de trabalho. Se você está em casa, então você não precisa encher a sua mesa com excesso de itens pessoais, como fotografia e outras coisinhas. No escritório, personalize o seu espaço com o mínimo de objetos. E a última dica aqui: guarde tudo. Os organizadores de escritório, como separadores de arquivos e caixas plásticas, são ideais para guardar uma ampla variedade de materiais de escritório que podem se acumular em sua mesa. Use esses acessórios para coisas como pastas, cartas, disquetes, CDs e etc. Com tudo organizado, o que a gente pode esperar como benefícios da implantação do segundo S? Ora, tem vários. Facilidade para encontrar documentos, materiais e outros itens necessários ao trabalho, diminuição de compras desnecessárias, o término do estresse de procurar algo e não encontrar,
o aumento do fluxo das informações, maior agilidade no trabalho, melhoria na comunicação interna e externa e a melhora no aspecto visual dos ambientes. O terceiro senso do programa 5S é o chamado SEISO, ou senso de limpeza. No dicionário, o termo limpeza possui os seguintes significados: qualidade de limpo, de asseado, esmero, aprimoramento, coisa bem feita, acabada, caprichada. Nessa etapa é importante não só executar a limpeza do ambiente, mas também mantê-la. É chegada a hora de educar para não sujar e zelar tudo que é de nossa responsabilidade. Ter senso de limpeza significa ter cuidado, eliminar a sujeira para manter o ambiente limpo. O mais importante não é o ato de limpar, mas o ato de não sujar. Além de limpar, precisamos identificar fontes de sujeira e as respectivas causas para podermos bloqueá-las. O senso de limpeza é indispensável no refeitório e nos banheiros, por exemplo. Quando se realiza a fase de limpeza, verifica-se a situação geral da organização. Nesse momento, é possível detectar sujeiras e outros aspectos que possam agredir tanto o homem quanto o meio ambiente. Dá uma olhada aqui em algumas dicas para começar a implantar o 3S na sua organização. Primeira dica: marque e implante o dia da limpeza. Segundo, defina as regras para a manutenção da limpeza. Terceiro, defina os locais para a coleta de lixo. Quarto, estude a possibilidade de realizar a coleta seletiva. Quinto, estimule seus colegas a manter a limpeza obtida, evitando, por exemplo, que se jogue coisas no chão, que sejam guardadas ferramentas sujas, que haja vazamento em equipamentos, que áreas de alimentação e banheiros fiquem sujos, que as pessoas trabalhem com roupas sujas ou imundas, que todos devem se comprometer com a limpeza de cada um e com a limpeza das áreas comuns também. O sucesso dessa fase vai depender de todo mundo. Após implantado, é chegada a hora de verificar se o 3S ou o terceiro S foi realmente executado de forma eficiente. Pense aqui nas seguintes perguntas para validar isso. As paredes estão limpas? Os colaboradores realizam diariamente a limpeza do seu local de trabalho? Os computadores estão limpos? As plantas existentes no ambiente estão adequadamente tratadas? O piso está limpo e bem conservado? Existe poeira sobre os armários, escrivaninhas ou bancadas? A apresentação pessoal, o uniforme ou vestuário das pessoas demonstra asseio? Se tudo está devidamente organizado e limpo, é só colher os benefícios de mais uma etapa do programa 5S. Dentre eles, a gente pode destacar aqui maior durabilidade dos equipamentos, redução do índice de acidentes de trabalho, ambientes mais higiênicos, ambiente de trabalho agradável e saudável, diminuição do desperdício, prevenção de poluição e melhoria da imagem interna e externa da empresa. O quarto S do programa 5S é o Seiketsu, ou senso de higiene ou saúde. O Seiketsu visa a melhoria de qualidade de vida, criando condições que favoreçam a saúde física, mental e emocional, a partir de práticas de higiene. O senso de higiene reforça a necessidade de uma mudança comportamental. Agora chegou o momento de organizar as suas atividades diárias. Dedique um tempo só para você, um tempo para a família e os amigos, e um tempo para organizar suas ideias, os planos pessoais e os objetivos de vida. Cuidar da higiene é, além da limpeza pessoal, também cuidar da sua imagem e da mente. Para ter uma boa imagem pessoal, corte os cabelos, faça barba, corte as unhas e use sempre roupas e sapatos limpos. É também cuidar do cheiro que você exala. E já no aspecto psicológico, trabalhe bem a sua autoestima, administre os problemas e os conflitos emocionais, expulse os maus sentimentos e tenha empatia. Além disso, é preciso estar atento ao bem-estar coletivo. Mantenha um bom clima organizacional, zele pela qualidade das relações de trabalho e mantenha o local de trabalho e as áreas comuns organizados e limpos. Veja aqui algumas dicas para praticar o senso de higiene. Cuide para que a prática dos sensos anteriores permaneça. Promova discussões acerca do tabagismo. Realize exames periódicos de saúde. Cumpra e busque melhorar os procedimentos de segurança, sejam eles individuais ou coletivos. Promova um bom clima de trabalho, ativando franqueza e delicadeza nas relações entre as pessoas. E assuma o que você fez para não prejudicar o outro. Agora, implantado o quarto S, é hora de checar se ele está realmente funcionando. Para isso, tente responder as seguintes perguntas. A quantidade e a qualidade da iluminação para o trabalho estão adequadas? A apresentação do pessoal demonstra asseio? Os banheiros, vestiários e armários estão em boas condições?
Há uma preocupação generalizada pela higiene no local de trabalho? Os colaboradores dos setores utilizam os equipamentos necessários e adequados em seu setor ou em outros setores quando necessário? Os colaboradores cumprem os horários e os prazos estabelecidos? A relação entre os colegas de trabalho é boa, havendo respeito e profissionalismo? E após a implantação e checagem do quarto S, são esperados os seguintes benefícios: aumento no senso de segurança, melhoria na imagem dos funcionários, aumento da satisfação pessoal, melhoria da imagem da empresa perante os clientes, colaboradores mais saudáveis, prevenção de acidentes, prevenção e controle do estresse e melhoria da qualidade de vida. Finalmente chegamos ao quinto S do programa 5S, e não menos importante, que é o senso de autodisciplina ou Shitsuki. Esse senso indica o momento em que as pessoas se conscientizam da necessidade de buscar o autodesenvolvimento e consolidar as melhorias alcançadas com a prática dos 4S anteriores. Para conquistar a ordem mantida, é preciso exigir de cada pessoa uma autodisciplina constante, muita determinação para manter as conquistas das etapas anteriores e pontualidade nos compromissos assumidos. A ordem mantida é uma facilitadora para libertar a energia criativa e ter como objetivo levar à realização plena das coisas comuns. Nessa etapa, é preciso cumprir rigorosamente com aquilo que foi estabelecido. Então, esse senso vai exigir o comprometimento dos colaboradores, a ética sempre em primeiro lugar, ter educação, paciência e responsabilidade, o respeito às normas e procedimentos, uma melhor comunicação, a delegação de responsabilidades e a atribuição de autoridades também. Bom, para começar a colocar em prática o quinto S, você precisa criar procedimentos claros e possíveis de serem cumpridos, precisa ser claro e objetivo na sua comunicação, precisa cumprir os horários marcados para cada compromisso e também precisa estabelecer sempre o porquê da execução de determinada tarefa. Com o senso de autodisciplina implantado, é chegada a hora então de verificar se nada ficou para trás. Então vamos prestar atenção aqui nas perguntinhas para validar se esse senso foi devidamente implantado. Há algum material fora do lugar? Há algum material bem perto de objetos inúteis? Há excesso de material de expediente? Os materiais e os equipamentos estão organizados, identificados e limpos? A apresentação do pessoal demonstra asseio? O relacionamento entre os colegas vai bem? Os equipamentos de proteção individual estão sendo utilizados adequadamente? Bom, uma vez tudo isso verificado, agora é manter o trabalho realizado até aqui e colher os benefícios do senso de autodisciplina, que são esses aqui: melhoria contínua da empresa e pessoal, prevenção de perdas oriundas de processos não padronizados, melhoria da disciplina e da ética, melhor qualidade de vida, cultivo de bons hábitos, presença do trabalho em equipe com método e maior segurança e qualidade, conscientização da responsabilidade em todas as tarefas, serviço dentro de requisitos de qualidade e o desenvolvimento pessoal. Agora que você já está craque na metodologia 5S, é só colocar tudo isso em prática. Mãos à obra!